Vladimir Putin pode ter perdido mais de 80 mil soldados na Ucrânia, sendo que mais de 50 mil podem ter sido exterminados. Os outros cerca de 30 mil combatentes ficaram entre feridos e detidos e que foram inviabilizados para o combate, sendo considerados perdidos também. Esses são os últimos dados fornecidos pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e Ucrânia. O Reino Unido fala em números diferentes. Eles calculam 25 mil soldados exterminados. A Rússia é totalmente contra esse número e diz que suas baixas não chegam a nem 10% disso, ou seja, entre 2.500 e 5 mil soldados perdidos, além dos detidos e feridos. Como eu sempre falo, as mídias ocidentais e as mídias pró-russas contam quase as mesmas histórias pelos seus noticiários, mas em perspectivas totalmente diferentes. Nós estamos relatando a história em si, independente da narrativa de quem está assistindo acredita. Aliás, conta pra gente se você acredita mais nas mídias pró-Putin, anti-Putin ou neutras. Deixa aqui nos comentários. Então, independente do número certo, é consenso que Vladimir Putin buscou alternativas para levantar mais soldados para o combate, já que a contraofensiva da Ucrânia no último mês foi brutal. O grupo paramilitar Wagner visitou os presídios russos a mando do governo para recrutar criminosos para lutar pelo país em troca de liberdade. Imagina os mais perigosos tipos de criminosos e que cometeram os mais terríveis crimes, voltando do conflito e vagando solto pelo país com status de herói. Obviamente que as chances desses criminosos, sem experiência militar, voltarem sãos e salvos de um país que conta com as armas mais modernas enviadas pelo mundo todo é extremamente pequena. E para você entender rapidamente o que é o Grupo Wagner, ele é descrito como sendo uma empresa militar privada com fortes ligações ao governo russo. Em outras palavras, são considerados mercenários. Esse grupo paramilitar atua em várias regiões pelo mundo, principalmente no leste da Ucrânia, na Síria e na África. Você já ouviu falar no Grupo Wagner? Além de recrutar esses prisioneiros, Vladimir Putin convocou no dia 21 de setembro cerca de 300 mil reservistas para oferecerem suas vidas pelo país e irem para o combate. E sabe o que aconteceu? Os russos começaram a fugir do país. Eles ficaram apavorados de serem enviados para serem executados pela contraofensiva ucraniana com a ajuda dos seus aliados. E no vídeo de hoje, vamos saber como está a situação da Rússia e como Vladimir Putin está lidando com essa dificuldade em recrutar mais soldados. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto, e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Imagens de satélite feitas pela empresa Maxar Technologies mostram que longas filas de carros se formaram nas fronteiras da Rússia com a Geórgia e com a Mongólia. Dá uma olhada. Homens russos estão literalmente fugindo para países vizinhos para evitar a convocação para lutar na guerra da Ucrânia. Aliás, se você fosse russo, você iria para o combate? Fala aqui nos comentários. Não há dados precisos a respeito do tamanho do êxodo para outros países, mas só o Cazaquistão disse que cerca de 98 mil russos entraram no país do dia da convocação de Putin até o dia de hoje. A fila da imagem do satélite tem cerca de 16 quilômetros de extensão. No último domingo, a espera para entrar na Geórgia já era de 48 horas. Haviam mais de 3 mil veículos em um horário de pico na fila formada para entrar no país. Isso só no domingo. Então o número de russos que está fugindo de Putin pode ser muito maior do que imaginamos. Além dos congestionamentos pelas estradas na fronteira, os voos para qualquer destino para fora da Rússia estão esgotados em todo o país.
Aliás, existem algumas passagens disponíveis, mas com preços astronômicos, provavelmente para algum magnata, caso ele precise se deslocar nesse período. E dessa forma, Putin pode estar começando a sentir que o povo não está comprando a ideia de ir para o combate para defender o país e as estratégias do líder. Eu te pergunto mais uma vez, se você fosse russo e estivesse dentro dos requisitos, você iria? Segundo diversos áudios vazados, muitos soldados russos capturados ou em conversas com seus familiares disseram que foram enganados. Muitos deles achavam que estavam indo para um exercício militar, ou seja, não um combate real. E quando se deram conta, estavam aniquilando pessoas e sendo aniquilados. Olha só, não estou defendendo uma narrativa pró-Putin ou contra Putin. Estou falando de tudo o que aconteceu desde o início do conflito para cá. Lembrando que esses áudios estão na internet. Alguns nós traduzimos e trouxemos para o canal. Muita gente acha que são falsos, outros acreditam na veracidade deles. Nesses áudios também soldados relatam a falta de comida, combustível e munição, até mesmo que são enviados em missões kamikazes, onde não tem chance alguma de voltarem com vida. E uma coisa é certa nisso tudo, muitos russos acreditam nesses áudios e estão apavorados em serem enviados para passarem pela mesma situação. De serem enviados para lutarem sem comida, sem munição e terem de andar por quilômetros a pé por ficarem sem combustível e, no trajeto, serem exterminados. Na nossa última matéria, falamos que autoridades da Rússia afirmaram que o número total de reservistas convocados pode chegar a 300 mil soldados. De acordo com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, somente aqueles com experiência relevante em combate e serviço seriam mobilizados. Ele acrescentou que há cerca de 25 milhões de russos que se encaixam nesse critério, que é um número surreal, mas apenas 1% deles seria convocado. Nós também falamos de uma cláusula do decreto assinado por Putin que pode ter deixado muitos russos desesperados em serem convocados, ajudando nesse êxodo para os países vizinhos. A cláusula impede a maioria dos soldados profissionais de rescindir seus contratos e deixar o serviço enquanto a mobilização parcial estiver em vigor. Em outras palavras, ninguém pode deixar o combate enquanto o conflito estiver em andamento na Ucrânia, e isso acontece com soldados que já estão lá. Eu vou deixar o link para o vídeo em que nós legendamos um áudio vazado dos soldados russos falando com suas famílias e dizendo que estão sendo proibidos de deixar o combate. Voltando à convocação de Putin, nós estamos vendo uma grande fuga de parte dos homens que se encaixam no perfil para serem chamados. Mas se o ministro da Defesa Sergei Shoigu estiver certo, Putin ainda tem 25 milhões de russos que se encaixam no perfil e poderá formar seu novo batalhão de 300 mil soldados. Mas nós só vamos saber se a convocação deu certo no momento que uma nova tropa cruzar a fronteira para lutar na Ucrânia. Seria uma outra fase de ataques. E não foi apenas sobre convocar soldados que Putin falou em seu anúncio televisionado. Ele também deixou claro mais uma ameaça nuclear nessa nova fase de ofensiva. Ele disse que se a integridade territorial do seu país estiver ameaçada, ele vai usar absolutamente todos os meios disponíveis para proteger a Rússia e o seu povo. Quando ele fala em todos os meios disponíveis, ele sempre faz referência às suas ogivas nucleares. Não é a primeira vez que ele faz uma ameaça desse nível. E ele deixou bem claro que isso não é um blefe. E como eu sempre digo, quando o mundo achou que ele blefava, acabou pagando para ver. Fala aqui pra gente se você acredita que a Rússia vai ter fôlego para continuar com o conflito e chegar no seu objetivo de impedir a entrada da Ucrânia na OTAN e de anexar as regiões separatistas, ou ao menos torná-las independentes. Comenta aqui. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!